Sejam bem-vindos ao canal Investindo do Zero. Eu acho que a gente aqui vai ter uma experiência muito legal em bater papo sobre e trocar informação e conhecimento sobre investimento. Eu vou contar um pouquinho sobre mim para vocês. Eu me chamo Luiz Felipe, eu tenho 23 anos, sou universitário e, assim como muitos, sempre teve dúvida e pouco acesso a conhecimento no que se refere a investir, né? Como investir, como começar a investir, onde eu posso investir, eu preciso de muito para investir, né? Essas foram dúvidas que eu sempre tive. E para começar bem, eu já estou aqui com o meu chazinho. Dessa vez, esse daqui é de hibisco com gengibre, muito bom. É, E aí, essas dúvidas sempre me rodearam, o que me levou a buscar conhecimento, a buscar informação. E depois de mais ou menos um ano investindo, eu comecei a investir na metade do ano passado, 2019, eu decidi criar esse canal para a gente trocar informações, para quem está começando agora, para quem já investe há mais tempo, mas basicamente o nosso objetivo é tentar evoluir junto, né? Quando a gente fala de investimento, o brasileiro como um todo ele pensa no primeiro momento, a grande maioria, na poupança, né? A poupança realmente durante muito tempo foi um investimento muito rentável para muitos, né? Para os chamados rentistas. Você deixava o dinheiro parado na poupança e ela rendia, na época que a nossa taxa de juros estava 14, 15%, ela rendia muito bem, né? O cenário hoje é diferente, né? E a gente precisa buscar formas diferentes de investir o nosso dinheiro. O nosso objetivo aqui no nosso canal é para quem pensa em se aposentar, tá? É investimento de longo prazo. Eu não vou falar aqui de day trade, não é o foco da minha filosofia de investimento, tá? Eu vou falar de compras e de investimentos focados no longo prazo, em construir uma carteira patrimonial para a aposentadoria, em construir um patrimônio para o futuro, pensando quando eu vou me aposentar, né? Eu estou numa área que eu vou ter dificuldade de me aposentar, por exemplo, o INSS, né? Eu sou da área da saúde, é difícil você ter vínculo com o INSS. Então eu preciso pensar, assim como muitos de vocês, a gente precisa pensar em meios de construir o nosso patrimônio para a aposentadoria. E esse pensamento ele precisa começar o quanto antes, né? A cada dia que passa, você perde tempo. Você tem menos tempo para pensar e para construir o seu patrimônio. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco da experiência que eu estou tendo. Estou começando a aprender isso também. E o vídeo de hoje ele vai ser focado justamente em que modalidades você pode investir o seu dinheiro nesse ano de 2020, um ano bastante turbulento até o momento, onde tivemos boas oportunidades e eu acredito que ainda temos boas oportunidades, tá bem? Então seja bem-vindo ao canal Investindo do Zero. Eu espero que a gente possa aqui construir, debater e conversar. Fiquem à vontade para comentar sobre os mais diversos assuntos envolvendo investimentos. O público-alvo, eu acredito que realmente vão ser pessoas jovens que estão começando, mas independente da sua idade, seja bem-vindo ao canal, viu? Eu vou fazer uma mudança de tela agora e vou mostrar para vocês um conteúdo que eu preparei para a gente começar esse debate. Aqui estamos agora. Eu preparei esse material para a gente discutir algumas coisas importantes. Então, assim, antes de você começar a investir, você precisa ter algumas definições bem estabelecidas dos seus objetivos ao investir. Então, eu começo destacando a nossa primeira razão, que é a seguinte: para que você está investindo? Bom, eu falei aqui que o meu objetivo é construir um patrimônio, uma carteira para minha aposentadoria, né? Já que eu não vou ter vínculo com a INSS, mesmo que eu tenha vínculo com a INSS, a gente sabe da reforma da Previdência, a gente sabe que agora a gente se aposentar pela Previdência Pública é algo que se tornou cada vez mais difícil
e com menos condições, né? Então, o meu objetivo é esse, mas talvez o seu objetivo em investir seja uma viagem, talvez seja comprar o seu imóvel, comprar o seu carro, enfim, independente do que seja, você precisa decidir o motivo do seu objetivo, porque isso nos leva ao segundo fator, que é por quanto tempo você quer deixar o seu dinheiro investido. Isso faz muita diferença, pessoal. Uma coisa é eu deixar o meu dinheiro para um objetivo que vai acontecer daqui a um ano. Eu vou casar daqui a um ano, então eu vou começar a guardar um dinheirinho para daqui a um ano. Outra coisa é eu pensar na época que eu tiver filhos. Outra coisa é eu pensar na época que eu tiver para me aposentar. Então, o fator tempo, ele é extremamente importante nessa análise. E é uma análise pessoal, não tem fórmula de bolo para isso, né? Cada pessoa tem as suas condições, tem os seus objetivos, tem os seus sonhos, né? Outra coisa que você precisa definir, até que ponto você está disposto a correr risco ou você prefere segurança? Todo e qualquer investimento, é importante deixar isso claro, está sujeito a riscos, tá? Uns mais e outros menos. É lógico que para que alguém pense em investir algo de mais risco, precisa ter uma atratividade, que em geral é uma rentabilidade maior no longo prazo, tá? A gente vai discutir isso melhor. E o quarto passo, que eu julgo ser talvez o mais importante, é a regularidade dos seus aportes, dos seus investimentos. Perceba que aqui, em momento nenhum, a gente comentou sobre ter muito dinheiro para começar. Vocês querem ver um exemplo? Uma ação da empresa Oi custa menos de R$ 1, né? Não estou recomendando isso, mas estou dizendo assim, que para investir você não precisa de muito. Com menos de R$ 1 você consegue investir. Cada um tem uma condição financeira que permite ter uma regularidade e uma quantidade de aportes maior que o outro. Isso eu não vou entrar nessa questão. Agora, o quão regular você é, independente de quanto você vai investir por mês, agora, o quão regular você é, isso sim é muito importante. Será que eu posso investir por mês R$ 50? Ou R$ 20 que seja? Ou R$ 100 por mês? Quanto que eu consigo reservar por mês, fora as minhas despesas, para investir, né? Essa é uma análise que você precisa fazer. Mas uma coisa é certa, a regularidade no longo prazo ela faz muita diferença, tá? E aí, olha só, eu vou subir um pouquinho aqui a nossa folha. Olha que interessante. Pensando nisso, a gente tem basicamente duas possibilidades de investimento. São os investimentos de renda fixa e os investimentos em renda variável. Eu vou explicar cada um deles de uma forma geral. O investimento de renda fixa é aquele investimento que você contrata um investimento e sabe exatamente o quanto ele vai render. E você sabe e tem uma boa noção de quando que você vai fazer o resgate, você vai ter aquele dinheiro de volta. Então, um exemplo mais clássico de renda fixa que nós temos no mercado é a famosa poupança. A poupança, para quem não sabe, pessoal, ela rende uma taxa fixa de 70% da Selic. Eu coloquei um marcador aqui embaixo para a gente seguir. Olha só, a Selic, no atual momento nosso, a Selic é a taxa de juros do nosso país, tá? A Selic está em exatos 2,25% ao ano. Ou seja, a nossa taxa de juros é essa. A poupança ela rende 70% disso, o que dá aproximadamente, olha só, 1,57% ao ano. Talvez você pense, poxa, na época, antigamente, né, em que a taxa Selic ela estava aí nos seus 15%, né, a poupança rendia bastante, é verdade, a poupança era um excelente rendimento antigamente. Agora, hoje, pensando nisso, você ter uma rentabilidade real de 1,57% ao ano é muito pouco, né? É muito pouco, é um valor de fato baixo, mas é um investimento seguro, tá? A poupança está associada a um banco, em geral são investimentos seguros. Um investimento mais recente que surgiu dentro do cenário da renda fixa é a conta remunerada. A conta remunerada, em geral, vou dar um exemplo que eu utilizo, né, o Nubank.
ela rende 100% da taxa Selic, que é o CDI, né? É basicamente a taxa Selic nossa. Ela rende 100% da taxa Selic. Quando você faz o resgate, tem o desconto do imposto de renda, mas mesmo assim é um investimento seguro, tão seguro quanto a poupança, e tem uma rentabilidade um pouco maior que a poupança, tá? Então, de fato, hoje existem modalidades de investimento tão seguros quanto a poupança e que oferecem uma atratividade um pouco maior. A conta remunerada é um deles. CBD, né, o famoso CBD, né? Em geral, o CBD é um contrato que você faz com o banco, né, um certificado de depósito bancário, e que você empresta dinheiro para um banco e ele vai te devolver em uma data combinada com juros, com uma rentabilidade, tá? Hoje, para vocês terem noção, existem no mercado CBDs que estão pagando cerca aí de 12% ao ano. Tá? Alguns bancos têm pagado isso. Isso é uma atratividade muito mais interessante do que a poupança, do que a conta remunerada, você ter 12% ao ano. Mas você aqui já não tem tanta segurança quanto você tem na poupança. Mas, em geral, os investimentos em CBD são garantidos, né? Eles têm um fundo de garantia, é o chamado FGC, te protege contra, por exemplo, se o banco falir, né? E, por fim, dentro da renda fixa, a gente tem um investimento que eu analiso e considero ser o mais seguro no nosso país, que é o Tesouro Direto, que é você basicamente emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional, né? Para a Federação, para a União. A chance do Brasil te dar um calote, né? Da União te dar um calote, é muito difícil, né? É mais fácil qualquer banco que existe te dar um calote do que a União. E o Tesouro Direto, dentre as modalidades que ele oferece, uma delas é o Tesouro Selic, que ele rende exatamente a taxa Selic do nosso país, que está em 2,25%. Então, dentro desse cenário de renda fixa, você tem bastante segurança, você não tem uma rentabilidade tão grande quanto havia antigamente, mas você tem segurança, dependendo do caso, você tem liquidez, que você faz o resgate imediato, né, quando você precisar desses recursos, o que é diferente da renda variável. A renda variável, eu vou conversar sobre alguns tópicos, ela é variável justamente porque você não tem previsão de quanto que aquilo vai render. Tá? Isso depende do mercado, depende da bolsa de valores. Eu trouxe 3 exemplos, que são as ações, que é você se tornar sócio, né, por mais que minoritário que seja, de uma empresa. Os fundos imobiliários, que é algo que tem crescido muito no nosso país, que é uma modalidade em que você compra cotas de um determinado imóvel e você recebe todo mês um aluguel por isso, né? Hoje, muitos têm vivido de aposentadoria baseado nos aluguéis que os fundos imobiliários eles dão todo mês. Vamos supor o seguinte, uma cota de um fundo imobiliário que custa R$ 100, ele te dá por mês mais ou menos 50 centavos, tá? Não é difícil você encontrar um fundo imobiliário que dê essa rentabilidade, não. Isso dá mais ou menos 50 centavos, uma cota de R$ 100, isso dá no ano uma rentabilidade de mais ou menos 6% ao ano, né? Uma rentabilidade bem maior que a renda fixa pode oferecer. E isso, se você tiver um patrimônio acumulado em cotas de fundos imobiliários, você pode receber todo mês uma quantia que funcione como uma previdência privada, né? Como a sua aposentadoria, tá? Muitos hoje vivem de renda baseado nos fundos imobiliários. E os ETFs, eu vou ter vídeos só sobre isso. E é um meio, por exemplo, de aqui no Brasil você investir nos Estados Unidos, né? Você ter o seu patrimônio protegido pelo dólar. Uma forma é investindo através dos ETFs. Eu só queria deixar claro que quem pensa em investir em renda variável enxerga um horizonte de longo prazo. Queria deixar isso bem destacado. Quem quer investir em renda variável com menos de 5 anos, a chance de perder dinheiro é grande, tá?
Há um ditado comum entre quem aplica na bolsa, né, é que a bolsa ela sobe caindo. Ou seja, o horizonte de rentabilidade dentro da bolsa é pensando no longo prazo, pessoal, mais de 5, 10 anos, tá? Antes disso, o seu objetivo é usar esse dinheiro com menos de 5 anos, é melhor que você fique na renda fixa, tá? Aqui você encontra opções com menos rentabilidade, mas que são mais seguras e que te fornecem o que você precisa para um cenário de curto prazo, tá? Agora, a longo prazo, a chance de você ter um retorno dentro da renda variável é muito interessante. E a gente vai ter vários vídeos para discutir quais as modalidades dentro da renda variável que podem ser mais úteis para você. Para a gente finalizar, eu queria destacar o conceito de Selic, que eu já expliquei para vocês, e o conceito de IPCA. O que é o IPCA? O IPCA é a nossa taxa de inflação. A taxa de inflação é o poder de corrosão que o nosso dinheiro sofre. O que eu quero dizer isso? É quanto o nosso dinheiro se desvaloriza por ano. Para esse ano, a taxa IPCA, a taxa de inflação está prevista para 1,5%. O que isso quer dizer? Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, que ela retrata justamente o que significa esse poder de corrosão do IPCA, né? Você está vendo essa tela que eu estou compartilhando? Imagine o seguinte, você tem R$ 1.000 no mês aqui de maio de 2019. Eu fiz só uma simulação para a gente entender. No mês de maio de 2020, esses mesmos R$ 1.000, para você ter o poder de compra que você tinha em maio de 2019 com R$ 1.000, você precisa ter esse ano R$ 1.020 para comprar a mesma coisa que você comprava antigamente com R$ 1.000. Isso é a inflação. É o poder de corrosão que o seu dinheiro sofre. Então você precisa ter você precisa deixar o seu dinheiro em um investimento que te garanta pelo menos a inflação. Porque senão você vai estar perdendo dinheiro, concorda? A poupança hoje, pessoal, você vê que ela está chutando na trave do IPCA, né? Você tem um rendimento ali na inflação, basicamente, né? A poupança a noção é que com a queda do IPCA e da Selic, se for acontecer, a poupança vai render menos que o IPCA, menos que a inflação, ou seja, você vai estar perdendo dinheiro na poupança, né? É por isso que a poupança perdeu atratividade, é por isso que a gente está vendo um movimento hoje de migração de mais de 1 milhão de CPFs só esse ano para a Bolsa, né? É justamente por isso, porque perdeu a atratividade a poupança, né? Então, esses dois marcadores, esses dois índices, a taxa Selic, né, e o IPCA, são dois marcadores importantes para guiar a rentabilidade dos seus investimentos. Fiz uma observação importante. Antes de você pensar em investir em renda variável, renda fixa, por que é que seja, deixa eu subir aqui. Aqui, ó. É importante você construir um fundo de emergência, né? Situações como o Covid nos ensinaram isso. Você precisa ter um dinheiro para situações inesperadas, né? A ideia é que você consiga guardar pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal antes de você começar a investir definitivamente, tá? O interessante é que você guarde esse dinheiro em um local que te dê liquidez, ou seja, que te permita sacar esse dinheiro a hora que você precisar, que te dê segurança e, em geral, quando você exige essas duas coisas, você acaba perdendo em rentabilidade. É difícil você ter os três, né? Seria o melhor dos mundos. Exemplos: o Tesouro Direto, a conta remunerada, né? São opções para você guardar o seu fundo de emergência, um dinheirinho para um eventual imprevisto que possa acontecer. Você perde o emprego, alguém da família precisa fazer uma cirurgia, enfim, estou dando alguns exemplos aqui. Quando você terminou de construir esse fundo de emergência, acho que é um bom momento para você começar a pensar em como você vai montar a sua carteira de investimento.
Se o seu foco é curto prazo, longo prazo, a gente discutiu isso. Isso é pessoal. Como eu tenho feito hoje, né? Eu vou dedicar vários vídeos a explicar um pouco melhor esse modelo que eu tenho seguido, mas basicamente eu tento alocar o meu patrimônio. Eu comecei do zero, né? É, e invisto pouquinho por mês, tá, pessoal? Ainda estou estudando, né? Não tenho um trabalho fixo. É, mas o pouco que eu consigo, às vezes com algo informal, enfim, eu tento guardar aos pouquinhos dentro dessa carteira que eu montei, dedicando um quarto do meu patrimônio para ações brasileiras, um quarto para ações americanas. Isso é importante porque o Covid também ensinou isso para a gente, né? Quando a gente se expõe ao dólar, a gente tem uma grande proteção de carteira, né? O dólar geralmente se valoriza em situações de crise. Então, você ter parte do seu patrimônio dolarizado é uma estratégia para você se proteger nos momentos de crise, certo? Um quarto em fundos imobiliários, né? A minha ideia é aumentar cada vez mais a participação minha em fundos imobiliários à medida que eu for ficando mais velho, porque é isso daqui que todo mês pinga na minha conta o aluguel referente aos imóveis do qual eu sou cotista, né? Do qual eu sou dono. Você pode dizer sim que você é dono. Então, quanto mais porcentagem você tem de fundos imobiliários, mais aluguéis por mês você recebe. E isso ajuda muito a construir a sua carteira pensando numa aposentadoria, né? E o outro, um quarto em renda fixa, né? Também pensando em segurança, em proteção. Então, pessoal, acho que nesse primeiro momento, esse bate-papo ele girou em torno justamente da gente entender as modalidades que a gente tem para investir, tá? E eu queria que vocês comentassem. Eu vou voltar para a câmera para a gente terminar esse bate-papo. Bom, pessoal, então é isso. Esse nosso primeiro vídeo girou em torno desse bate-papo sobre onde a gente pode investir nesse ano. Eu queria reforçar que a gente tem vivido hoje a menor taxa Selic da história do Brasil. Então isso é muito bom para nós, investidor pessoa física, né? Isso gera muitas possibilidades e boas oportunidades de investimento para nós, tá? A gente precisa aproveitar esse momento histórico que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu queria reforçar, mais a título de curiosidade, de conhecimento também, que eu vou deixar na descrição do vídeo a minha filosofia de investimento, não que isso seja uma recomendação, até porque eu não posso recomendar, mas a título de da gente trocar em conhecimento, né? E queria lembrar também que uma conta básica, né, para a gente enxergar as coisas no plano macro, quando a gente começa a investir em torno de 20 anos e consegue fazer aportes mensais em torno de R$ 100, eu sei que essa não é a realidade de todo mundo, não era a minha realidade também, mas a ideia é que você fazendo aportes em torno de 50 a R$ 100, tá? Começando aos seus 20 anos de idade, aos seus 60 anos você consegue acumular um patrimônio em torno de R$ 1 milhão. E isso contando que você consiga, por ano, ter uma rentabilidade em torno de 10%, o que não é tão difícil, pensando em que você vai diversificar os seus investimentos, né? Então, eu acho que isso é uma grande forma da gente enxergar as coisas para o futuro e ser um incentivo para a gente começar a economizar e guardar um dinheirinho a partir de hoje, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês nesse primeiro vídeo, o apoio que vocês estão dando. Se você acha que tem algum amigo e que vale a pena compartilhar esse conteúdo com ele para essa pessoa começar a investir, eu agradeço também. Se você puder deixar o seu joinha aqui no canal. Eu vou deixar então na bio do vídeo um pouquinho sobre a minha filosofia de investimento, o link do meu Instagram, vou começar a publicar algumas coisas por lá também. E o momento da gente investir agora, tá, pessoal? Vamos investir junto. Obrigado aí pelo apoio e até a próxima.